Ele costumava ser um bilionário implacável, mas agora se apaixona por sua inimiga, que a atormenta há meio ano. Todos os dias ele dava uma espiada na esposa. Quando descoberto, ele fingia atender o telefone. Nesse momento, On parece um menino apaixonado, mas Lyra sempre se perguntou por que o frio On de repente a tratou tão bem. Sua atitude era completamente diferente de antes. Diante da pergunta de Lyra, On não soube responder, apenas insinuou que quando tivesse oportunidade, contaria a Lyra toda a verdade. Então ele gentilmente envolveu o lenço ao redor dela. Acontece que On ia contar a verdade naquela noite, mas no final ele não teve coragem de falar. A cena da conversa entre os dois era apenas imaginação de On. Então neste momento Lyra não sabia que a morte da irmã de On não tinha nada a ver com ela. Quando os dois voltaram para a mansão, On não escondeu de todo seu amor por Lyra. Acontece que On encontrou a tia perdida de Lyra. Eda vê a gentileza de On para com Lyra, o que a deixa muito incomodada. Ela repreende Lyra com raiva por não ter contatado sua tia. On anunciou na frente de todos que convidaria a tia de Lyra para jantar na mansão amanhã. Além disso, contratou um chefe profissional para fazer a mais suntuosa festa. Isso despertou ainda mais o ciúme de Eda. Ela achava que a tia de Lyra era de origem humilde como Lyra, mas não sabia que a verdadeira identidade de Lyra não era simples. Depois disso, On foi procurar o velho. Sempre que ele estava com problemas, ele encontrava o velho para confiar e obter conselhos. Agora On não sabe o que fazer. O velho entendeu muito bem suas preocupações e aconselhou-o a não se apressar. Se você deve algo a ela, deve fazer o possível para compensá-la. Se você realmente gosta dela, não a deixe ir facilmente. Mas apesar de tudo, Lyra não sabia de nada. Ela ligou para a tia e expressou seu desejo de vê-la amanhã, agora que Lyra encontrou o sentido da vida. Acontece que ela não estava sozinha, ela também tinha uma família. Lyra acabou de desligar, Zeynep entrou com comida. Esses são os biscoitos que ela fez especialmente para Lyra. Zeynep pede que Lyra experimente e conte como se sente. Nesta mansão apenas Zeynep tratava Lyra como família, sempre que as duas estavam juntas. Elas contavam uma para a outra o que se passava em seus corações. Lyra agradece a ajuda de On, mas Zeynep diz que é o que seu irmão deve fazer, pois ele ama Lyra de verdade. Quanto mais os dois conversavam, mais harmonioso ficava o clima. Contrastava com o ambiente do quarto de Eda. Ela não esperava que a família de Lyra viesse jantar na mansão amanhã. Ela disse à mãe que, para uma astuta conspiradora como Lyra, sua tia certamente não passava de uma varredora de rua. Quanto mais Eda falava, mais empolgada ela ficava, até tentou sair para achar o vídeo. Contanto que ela o encontre, ela terá a chance de expulsar Lyra da mansão. Neste ponto, Yilia tinha acabado de subir quando ouviu os dois discutindo. A mãe de Eda mudou de assunto apressadamente, dizendo que a filha estava de mau humor e queria sair para passear. Eda quase enlouqueceu, pretendendo revelar que foi Lyra quem matou a irmã de On. Mas ela foi imediatamente parada por sua mãe. Depois que Yilia vai embora, a mãe diz seriamente a Eda que se elas querem continuar morando aqui, não devem dizer nada, até encontrarem evidências claras. Depois de conversar com Zeynep, Lyra foi para o quarto, estendeu a manta e conferiu cada detalhe. Ou voltou para seu quarto para ver que Lyra não tinha mais medo dele como antes. Ela sorriu e perguntou se On estava com sono. Aparentemente o que Zeynep disse anteriormente funcionou. Os sentimentos de Lyra por On cresceram gradualmente, do medo a princípio para a confiança. Mas Lyra não percebeu que a expressão de On era um pouco complicada. Em seu coração há uma mistura de sentimentos de amor e culpa. Até de manhã cedo, Lyra ainda não conseguia dormir. Ela fica animada com a ideia de jantar com a tia. Então ela secretamente saiu da sala, sozinha na cozinha com a intenção de preparar alguns ingredientes com antecedência. Talvez aos olhos dos outros amanhã seja apenas uma refeição comum, mas para Lyra é o dia mais importante para ela. Na manhã seguinte, bem cedo, a criada pareceu um tanto surpreso ao ver Lyra acordar tão cedo. Lyra se oferece para ajudá-las a preparar o jantar. A criada apreciou a gentileza de Lyra, mas despertou o desagrado de Eda. Nesse momento, On estava passeando quando acidentalmente viu Lyra ocupada cozinhando. Com um olhar de alegria no rosto, On ficou momentaneamente fascinado. Lyra vê On parado do lado de fora e se oferece para fazer um café quente para ele. Vendo a gentil Lyra, On não conseguiu esconder a ternura em seus olhos. Ele perguntou se ela não dormiu ontem à noite. Depois de receber a resposta, ele ficou um pouco inconsolável, prometendo que o jantar desta noite iria bem. Depois disso ele arranjou tudo, mas apenas ignorou a existência de Eda. Para uma pessoa egoísta como Eda, ela sempre esperou que Lyra fizesse papel de boba. Ela mandou sua criada na frente e em seguida, parabenizou Lyra graciosamente por ter encontrado sua família. Então ela intencionalmente derramou o prato de frutas no chão. Enquanto Lyra não prestava atenção, colocou muita sal no prato. Finalmente ela saiu com uma cara de regozijo. Por sorte, Lyra tentou um colher, mas simplesmente achou que tinha adicionado sal 2 vezes e teve que fazer de novo. Porém, Eda ainda não satisfeita, procura o governante, dizendo que Lyra está cozinhando na cozinha.
Ela então expressou seu descontentamento por ser claramente o trabalho da serva. Ela não entende porque desde que Lyra veio para cá, todas as regras da família mudaram. A intenção de Eda era fazer com que o mordomo se reportasse a Dona Ilha. Como ela esperava, ao saber do ocorrido, Ilha furiosa foi até a cozinha e gritou para Lyra o que ela está fazendo. Lyra explicou que estava cozinhando para a tia, mas Ilha fez sinal para o mordomo jogar os pratos preparados no chão. Ela então diz a Lyra com rancor que ninguém nesta mansão pode quebrar suas regras. Mas ela notou que On observava tudo friamente. No episódio seguinte, On declara na frente de todos que Lyra é sua esposa, então ele não dá a ninguém o direito de intimidá-la. A aparição de tia Lyra será a aura do próximo episódio. A pobre empregada não sabia que ela era rica. Às 4 horas da manhã, ela teve que cozinhar para a família do marido, mas a sogra cruel não gostou, pelo contrário, mandou a empregada jogar toda a comida no chão. Lyra teve medo de protestar, mas Ilha não poderia imaginar que a nora que ela tanto intimidava tinha uma tia tão rica e poderosa que até ela tinha que respeitar. Agora ela só pensa que Lyra vem de uma família pobre e não merece se casar na casa deles. Isso atingiu o limite de On. Ele olhou friamente para sua mãe e o prato quebrado. Ele então reivindica Lyra como sua esposa, para que ela possa fazer o que quiser nesta mansão, e ninguém tem o direito de repreendê-la. Dona Ilha nunca pensou que por causa de uma empregada, ou ficaria com raiva dela. Ela só poderia sair em desespero. E On mudou sua expressão fria e gentil para Lyra, dizendo: "Faça o que você quiser." Ele então agarrou Lyra com força e saiu da cozinha para espanto dos criados. Depois de sair, On pegou um lenço e pediu a Lyra que enxugasse as lágrimas de seu rosto. Esta cena foi vista acidentalmente por Eda. On não esconde seu amor por Lyra. Como a tia dela vem esta noite, ele quer dar a Lyra um momento mais feliz. Desde que Lyra veio para a mansão, Eda sempre a olhou com olhos de ódio, e o desgosto era evidente em seu rosto. Ela reclamou com a mãe que a tia de Lyra devia ser apenas uma varredora de origem humilde como Lyra. Nesse momento, os criados conversam sobre a preparação do traje solicitado por On. Eles não sabem que tipo de pessoa é a tia Lyra. Ao ouvir isso, Eda fica ainda mais furiosa. Ela está pronta para humilhar a tia de Lyra esta noite. Neste momento, Lyra está no quarto com um vestido preparado. On entra, ele sabe que Lyra sempre quis se reunir com sua família. Então ele pegou o vestido e disse carinhosamente: "Espero que você seja a mulher mais brilhante esta noite." Depois que Lyra trocou de roupa, Zeynep brincou que admira muito a visão de On. Mas o que é interessante é que On está um pouco nervoso. Nesse momento, a mãe de Eda percebeu que alguém se aproximava. Ela ainda dizia a si mesma que tia Lyra tinha um status inferior. Quando as pessoas chegaram à porta, descobriram que era uma vendedora de ovos. Então, a empregada estava prestes a voltar para casa quando viu uma mulher que o chocou. Ela não podia acreditar como tal personagem poderia vir aqui. A julgar pela atitude do mordomo, a tia de Lyra deve ser uma celebridade. A mãe de Eda também estava com cara de surpresa, não acreditava que aquilo fosse real. E a forte aura que Akkan exala deixa todos um pouco perdidos. Até a mãe de Eda ficou tão abalada que deixou cair um copo d'água no chão. Mas aos olhos de Akkan, ela só se importava com Lyra, sua neta há muito perdida. O mordomo foi secretamente procurar a Dona Ilha e disse a ela que tia Lyra havia chegado. Mas Lilia não se importava nem um pouco, não importava quem viesse, ela não estava de bom humor. Mas quando a empregada disse o sobrenome de tia Lyra, Lilia ficou um pouco confusa. Pelas reações de todos, fica claro que o passado de tia Lyra não é trivial. Zeynep ingenuamente não sabia disso, então ela tomou a iniciativa de cumprimentar Akkan. De Lyra, Akkan sabe que Zeynep sempre tratou Lyra bem como uma família. Ela também expressou sua gratidão a On, pois ele a ajudou a encontrar sua sobrinha perdida. Neste momento, a senhora Ilha correu para a sala com uma expressão de surpresa no rosto, mas na frente de todos, ela tentou parecer calma. Surpreendentemente, Ilha tomou a iniciativa de elogiar Lyra por ter uma aura aristocrática, assim como sua família. Ao ouvir isso, On expressou satisfação e usou a desculpa de estar ocupado para que sua mãe pudesse falar com Akkan. A atmosfera de repente ficou estranha. Akkan pegou o presente preparado. Dentro havia uma foto de Lyra e seu pai. A mãe de Ilha e Eda sentaram-se frente a frente, observando em silêncio Lyra conversar alegremente com a tia. Quando Lyra abriu o álbum de fotos, não conseguiu controlar suas emoções. Desde o acidente de carro, ela não consegue se lembrar de suas memórias de infância. Mas quando ela viu essas fotos, ela teve uma sensação muito próxima. Zeynep corre para confortá-la, dizendo que ela deve ter uma família muito boa. De agora em diante, eles serão sua família. Ao ouvir isso, Ilha se sentiu um pouco desconfortável. Akkan mudou de assunto, agradecendo a Ilha e sua família por cuidarem de Lyra por tanto tempo.
Mas quando tudo estava indo em uma boa direção, um acidente aconteceu novamente. Eda vai até a empresa de Ou, suborna a secretária com um colar para conseguir a senha do computador. Ela está determinada a encontrar o vídeo que acusa Lyra. Mas ela não sabia que a morte da irmã de Ou não tinha nada a ver com Lyra, e Ou logo soube disso. Na mansão, sua mãe fingiu elogiar Lyra na frente de Akkan. Mas Akkan logo aprendeu tudo sobre ela. Originalmente, seu filho infringiu a lei e teve que ir para a prisão, então sua família faliu. Graças à senhora Ilha, ela e sua filha puderam ficar nesta mansão. No entanto, ela pisoteou de forma imprudente a autoestima de uma mulher. Akkan então pede a Lyra para convidar On para sair, ela tem algo a dizer a todos. Akkan pede ao motorista que traga presentes caros, ela dá a On um relógio de ouro e todos recebem presentes. Antes que alguém possa reagir, Akkan espera segurar o bebê de Lyra e On em breve. Inesperadamente, Ilha também concordou, ou ficou muito surpreso com a mudança de sua mãe. No próximo episódio, na refeição, todos mencionam a falecida irmã de On. Antes de partir, Akkan disse a Lyra que se algo desse errado, avisasse imediatamente. Elas não sabiam que On estava olhando para elas também.